Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Olá, boa tarde Itapetininga, começando o Telescópio aqui para você conectado junto com a gente. Hoje, quinta-feira, 22 de abril, 22 graus é a temperatura aqui na nossa cidade. Você vê imagens do nosso querido ginásio Ayrton Senna aqui em Itapetininga, palco de grandes comemorações aqui, grandes jogos também. Então, esse é o local e nós iniciamos o Telescópio de hoje falando a respeito de diversos assuntos hoje no nosso programa. Teremos hoje uma entrevista aqui com o advogado Dr. João Ricardo Baracho Navas. Ele vai contar aqui a respeito de uma questão do CASE aqui de Itapetininga, que tem preocupado muito ele, que ele gostaria de falar com a população de Itapetininga. Também conversaremos com o Marcelo Fragoso, ele que é o diretor-presidente do Grupo Escoteiro Ibiraci, o Grupo Escoteiro aqui da nossa cidade, de tanta tradição aqui em Itapetininga. Ele vai falar sobre o dia de hoje, que é o Dia Mundial do Escoteiro. E também conversaremos com a Flávia Alves, ela que é psicopedagoga e que ela é do Instituto Viso Libras, e ela vai falar um pouquinho a respeito da Libras, né? Essa linguagem tão importante que é forma de acesso aí de muitas pessoas à cultura, à alfabetização, a todas as formas de comunicação. Então fique ligado aqui junto com a gente. Você sabe, o Telescópio ele é oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é a tradição, seriedade e respeito, e também do Orocentro, que cuidando sempre do seu sorriso. Então esses são os dois apoiadores aqui do nosso programa, e junto com eles nós iniciamos então o programa de hoje. Você sabe, você pode sempre participar aqui junto com a gente através do facebook.com/TV Itapê, ou também através do aplicativo que é o TV Itapê. Então fique ligado com a gente, eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Nós continuamos o nosso programa hoje conversando também aqui então com a Flávia Alves, ela que é psicopedagoga do Instituto Viso Libras, e ela vai trazer pra gente aqui um pouquinho mais a respeito da educação aí de surdos e mudos, e conhecer mais um pouquinho a respeito dessa língua tão importante que é a segunda língua oficial aqui do Brasil. É isso mesmo, né, Flávia? Boa tarde. Flávia, acho que você deve estar com o som mutado aqui pra gente. Deixa o pessoal só... Isso, agora tá funcionando aqui. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Dite. Vamos falar um pouquinho, sim, sobre a educação do surdo, né? Você tinha falado que a educação do surdo é a segunda língua oficial do Brasil. Ainda não, nós estamos na luta para que ela seja mesmo a segunda língua oficial do Brasil, mas infelizmente ainda no Brasil nós não temos nenhuma segunda língua oficial. Nós só temos a língua portuguesa como língua oficial do Brasil. Mas nós estamos na luta para que a Libras, a língua brasileira de sinais, ela seja mesmo a segunda língua oficial do Brasil. Muito bem, e Flávia, conta pra gente aqui primeiro, né? Vamos apresentar um pouquinho da sua história aqui com a Libras, né? Como que isso entrou na sua vida, em que momento você viu a importância de aprender, de ensinar a Libras para as pessoas? Eu sempre, desde pequenininha, eu sempre tive vontade de aprender. Eu nem sabia o que era, o que significava, porque eu vi um grupo de surdos sinalizando e eu queria conversar com eles, e quando eu entrei na graduação, que eu fiz pedagogia, tinha a disciplina de língua de sinais, e eu tinha vontade de ser professora. A partir daí eu falei, eu quero ser professora desse idioma, e aí eu comecei a me especializar na língua de sinais, e hoje eu sou professora de ouvintes e professora de surdo, alfabetizadora de surdos. Muito bem, e como que funciona a Libras para o pessoal que talvez só viu isso, né? Ou seja, só viu algumas pessoas às vezes fazendo algum sinal ou outro. Hoje em dia, né, se falou um pouco mais a respeito disso, né? Porque nós temos a primeira-dama do Brasil fez um discurso lá, acho que isso chamou a atenção de muita gente, mas talvez as pessoas não se aprofundaram ainda mais, né? E se puder um pouquinho para a gente trazer um resumo do que é, como que funciona a Libras. A Libras, ela é uma língua oficial da pessoa surda, né? Hoje em dia, a gente até fala que não só os surdos, porque se a gente for fazer uma comparação, os ouvintes, tem mais ouvintes usuários da língua de sinais do que os próprios surdos. Porque
Hoje ainda existem muitos surdos que não sabem língua de sinais, alguns surdos que eles só utilizam alguns gestos, algumas mímicas, algumas comunicações, algumas linguagens. Porque a Libras, ela é uma língua e ela tem linguagem. Então, alguns surdos, eles só têm apenas um meio de comunicação, eles têm uma linguagem caseira, que não é a Libras propriamente dita, porque a Libras, ela tem regra, ela tem estrutura, ela tem gramática, assim como qualquer outro idioma. Então, para que o surdo ele seja alfabetizado na língua de sinais, ele precisa aprender esse idioma. E ele só vai conseguir aprender esse idioma se ele tiver contato com o falante do idioma. E muitas vezes são professores ouvintes que capacitam esses alunos surdos. E hoje em dia, para nossa felicidade, nós temos muitos professores surdos que já estão fazendo essa alfabetização com as crianças surdas. É só que legal, né? E, assim, Flávia, até trazendo, assim, para o pessoal, né, que muitas vezes é muito ligado à conversação, né? Ou seja, a forma de se levar para a conversa toda. No entanto, também a importância de Libras para o estudo mesmo, para que as pessoas elas possam, assim, às vezes aprender outras questões, ela aprender o próprio idioma do português mesmo, aprender a ler, escrever em português. Isso também serve para isso, Flávia? Sim, porque quando a gente vai ver a história da alfabetização dos surdos, nós tivemos 4 períodos bem importantes na alfabetização da pessoa surda. Então, em 1880, foi a proibição da língua de sinais no mundo inteiro. Então, Nossa. Os surdos eles não podiam falar em sinais em momento algum. Então, os surdos, quando a fiscalização iam nas escolas e elas amarravam a mão dos surdos para que eles não sinalizassem. Eles eram obrigados a oralizar. Aí, depois de mais ou menos uns 90 anos, aí mudou essa filosofia educacional, porque eles falaram assim, eu acho que não está dando certo, porque os surdos não estão aprendendo a falar. Porque os surdos são surdos. Se eles não ouvem, eles não vão conseguir pronunciar as palavras. E aí tivemos a educação, a filosofia comunicação total. E aí liberou tudo. O surdo podia oralizar, ele podia ler, ele podia escrever, ele podia fazer sinais, ele podia tudo um pouco. E aí eles viram que também não deu muito certo. E aí aqui no Brasil, a gente teve um período que teve um português sinalizado, que também é chamado de bimodal. Então, na mesma estrutura da língua portuguesa, era falado a língua de sinais. Só que são línguas totalmente diferentes. Porque a língua de sinais é uma língua visual espacial e a língua portuguesa é uma língua oral auditiva. Então, para eu falar uma palavra, por exemplo, se eu falar assim, hoje eu vou na sua casa, por exemplo, né? Na língua portuguesa, hoje vou na sua casa, ótimo, a gente consegue compreender. Mas como que eu vou falar isso em língua de sinais? Eu não posso falar, hoje vou na sua casa. Eu não posso falar assim porque o surdo não vai entender. Então, eu preciso colocar casa. E a casa é da pessoa, então eu tenho que colocar a casa longe de mim, porque não é a minha casa. Então, casa sua, hoje vou. Então, a estrutura fica bem diferente uma da outra. E aí, em 1980, nós começamos com uma filosofia educacional bilíngue, que ensina o surdo, que, na verdade, o surdo ele já deveria chegar na escola sabendo a língua de sinais, porque é a primeira língua dele. E na escola ele deveria aprender a língua portuguesa na modalidade escrita. Mas, infelizmente, a gente não tem todos os surdos alfabetizados na língua de sinais, porque 90% dos surdos, eles nascem numa família de ouvintes. E os pais, geralmente, eles não ensinam a língua de sinais. E o surdo só vai para a escola com 4, 5 anos para ser alfabetizado, e aí ele já perdeu muito tempo. E aí dificulta o desenvolvimento dele na língua portuguesa escrita, porque ele não teve um aprendizado antes na língua dele, que é a língua de sinais. Olha só, e isso por quê? Por que é tão difícil assim? É porque é pouco oferecido? Ou porque as pessoas muitas vezes não procuram, elas não têm a noção da necessidade ainda de se procurar desde pequenininho esse auxílio, essa educação? Como que é? Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. Porque quando a criança nasce, hoje em dia está um pouco mais fácil, porque já faz o testinho da orelha e aí vê se a criança é surda ou ouvinte. Antes não, a gente só descobria quando a criança estava com 4 ou 5 anos, chamava e a criança não respondia. Aí ia procurar saber a criança era surda. Hoje em dia a gente consegue saber no nascimento mesmo da criança, logo após eles fazem esse teste.
Mas aqui no Brasil ainda é muito restrito isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem vários estudos que eles provam que desde pequenininho, desde que nasceu a criança, você já pode começar. Lógico, a criança não vai entender. Da mesma forma que você vai falar com uma criança ouvinte, ela não vai compreender tudo que você está dizendo. Mas o surdo, você já pode iniciar alguns sinais básicos. Então, você já pode falar com ele e falar: ó, mamãe, olha, vou mamar. Então, a gente já pode ir iniciando alguns sinais com a criança surda. Mas aqui, quando a criança nasce, geralmente os pais querem um filho perfeito. E a perfeição é ser ouvinte. E os médicos, eles acabam dizendo: olha, vamos fazer um implante na criança que ela vai ser ouvinte. Então, não ensina Libras para ela. Então, nós temos muitos casos ainda aqui no Brasil de proibição da língua de sinais. E aí, quando os pais, a criança vai crescendo, não consegue se comunicar com os pais, não consegue aprender direito porque não tem o idioma dele, aí que os pais começam a procurar um professor de Libras ou uma escola especializada em língua de sinais. E a gente recebe essas crianças com 10, 11 anos. Tem surdos aqui da cidade que no passado ele aprendeu Libras com 22 anos. Então imagina, você viveu uma vida e você só aprender a se comunicar com uma outra pessoa com 22 anos. Então ainda é um pouquinho difícil isso. Nossa, é um choque de realidade mesmo, né? A gente tem uma coisa que a gente nem imagina, né? O quanto é importante pra gente a comunicação, né? E ficar até os 22 anos aí tendo toda essa dificuldade, né? Sem saber se comunicar dessa maneira. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência disso, né? E conta pra gente um pouquinho aqui, você falou, né, de buscar uma escola, tudo, né? Hoje, vamos dizer assim, no sistema de ensino público e tudo mais, uma criança que queira fazer o ensino convencional ali, tudo, ela não vai ter acesso, né, ao ensino através da linguagem de sinais, adaptado para ela, ajudando ela a realizar isso. Ela teria que buscar isso por fora, seria isso? Não, aqui a gente já tá, vamos dizer assim, estamos começando. Nas escolas estaduais, nós temos os intérpretes de Libras. Então, eles acompanham essa criança, traduzindo, interpretando todas as disciplinas que os professores passam, os intérpretes eles estão lá para poder ajudar, auxiliar essa criança. No Fundamental 1, que seria a escola da prefeitura, nós também já estamos começando, porque nós temos, se eu não me engano, são 3 alunos surdos na escola da prefeitura, e dentre esses 3, 2 têm as professoras auxiliares, que são professoras intérpretes. Só que o que a gente ainda tem uma dificuldade é que essas professoras, elas precisam passar todos os conteúdos que estão sendo dados em sala de aula. E os surdos, existem muitos conteúdos passados em sala de aula que não vai fazer sentido para o surdo. E aí a gente tem essa dificuldade, porque eu vou ficar na sala de aula com o surdo, eu vou alfabetizar ele em língua de sinais porque ele não sabe, e para depois eu estar introduzindo a língua portuguesa, a gente acaba fazendo um serviço paralelo. Mas a gente tem que primeiro fazer o surdo aprender o idioma dele, para ele poder compreender um segundo idioma. Ou eu vou ficar ali na sala de aula só interpretando o que a professora está dizendo e se ele aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, está tudo certo. Então a gente ainda tem essa dificuldade, né, de como nós vamos ajudar essa criança surda e ensinar essa criança surda. Mas aqui na cidade a gente já tem os professores intérpretes, a gente sabe que precisa de outros professores, né, precisa de capacitação para esses professores também, mas a gente já está começando e a gente fica feliz por isso. Muito legal, muito bom, Flávia. Todos nós ficamos felizes, né, por ver que o conhecimento ele vai chegando a cada vez mais pessoas, as técnicas que ajudam, né, as pessoas a terem acesso a tudo isso são cada vez maiores. Até algo legal assim, né, que nós aqui na TV nós tivemos acesso, porque hoje os vídeos eles têm cada vez mais, né, a inclusão de intérpretes ali junto desses vídeos, né? Eu acabei conhecendo um intérprete aqui e ele contava que durante o período da noite ele ia para uma faculdade para ajudar, para estar junto ali, para interpretar para um aluno que contratou, né, o trabalho dele ali. E ele falou: estou fazendo a faculdade lá, então às vezes eu tenho dificuldade, eu tenho que entender o que está falando ali para poder passar para ele, mas ele estava falando já
dessa possibilidade, né? Ou seja, de não se colocar limites, né, para as pessoas que nasceram com uma deficiência, mas que elas podem ali, com ajuda e tudo mais, mas elas podem ir galgando mais espaço, conseguindo se formar, ter aí o seu sonho de ter uma faculdade realizada e tudo mais, né? Você vê que isso está cada dia mais possível hoje, Flávia? Ah, sim, com certeza. Aqui mesmo na cidade nós temos um rapaz que ele se formou, né, no ensino superior. E não foi fácil, mas eu sempre falo para todos os surdos. Para mim também não foi fácil, né? Eu sou ouvinte, mas eu tive dificuldade em várias disciplinas, eu tive dificuldade, cansaço, e para o surdo vai ser a mesma coisa, porque o surdo é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então ele vai ter todas as dificuldades, ele vai ter todas as felicidades, né? E hoje em dia a gente tem muitos surdos. Por exemplo, o meu professor da faculdade, há 11 anos atrás, eu tinha 2 professores surdos. Esse professor, um desses professores, ele está terminando o pós-doutorado. Nossa. Então, um tempo atrás, a gente não pensava em surdos na educação superior, porque a visão que as pessoas tinham, e ainda tem hoje em dia do surdo, é que ele é um inválido, um coitado, e que ele não sabe nada. E não é isso. O surdo, ele constitui família, ele trabalha, ele paga todos os impostos. Então, da mesma forma que nós temos vários ouvintes que fazem uma faculdade, que tem ensino superior e outros não têm, os surdos a gente vai ter também. Vários que vão ter o ensino superior e outros também que não vão ter. Então, a gente sempre tem que pensar, eu sempre falo para todos os meus alunos, nós devemos pensar que o surdo, ele é uma pessoa diferente. Porque se eu falo o idioma dele, o que tem de diferença entre eu e ele? Nada, porque a gente consegue se comunicar, a gente fala a mesma língua. Então a diferença é só idioma. Se você não sabe Libras, aí você é diferente do surdo. Muito bem, muito legal. Flávia, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Se quiser deixar mais algum recado ainda para o pessoal que está acompanhando aqui, alguma curiosidade, algo que você acha importante, aí fica aberta a câmera no telescópio, mas desde já, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Tá, muito obrigada também. Lembrando que amanhã, dia 23, né, de abril, é o dia da educação dos surdos. Então, isso daí veio para que a gente pudesse lembrar de todas as conquistas dos surdos e cada vez mais os surdos estão conquistando o seu espaço por conta da educação.